Olá, estamos aqui para a live então. Oi, quem já está entrando, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas. Eu estou só esperando a Flávia, que já deve estar entrando. E... Vamos lá, vamos ver se ela vai entrar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Vamos lá, então já tem muitas pessoas entrando, né, para a gente começar a nossa conversa. Então, vamos lá. Acho que vamos começar, porque a gente tem uma hora, né? A live ela Sim. tem um tempo e a gente tem que aproveitar. A gente quer contar algumas coisas para vocês do nosso livro e a gente está querendo aproveitar o máximo tempo. Então vamos lá, todo mundo seja super bem-vindo. A gente é nova aqui no Instagram de organizar uma live só nós duas, né? A Flávia acho que já participou como convidada, né? Então é mais É, fácil. como convidado. É um pouco mais fácil, né, Gardia? É um pouco mais fácil. Mas a gente se organizou e espero que dê tudo certo. Então, boa noite a todos, sejam super bem-vindos, a gente fica super feliz. A gente está, então, fazendo o lançamento do nosso livro nessa live. No final dela, só para vocês entenderem, a gente vai fechar ela e aí a Flávia vai abrir no Pedagoga Orelha Verde e ela vai fazer o sorteio de um exemplar. Ela vai fechar, eu vou abrir aqui no Roda e vou fazer o sorteio do outro exemplar, tá? Porque Então a ainda gente dá fazer um tempo de sorteio. comentar, né, Gardia? Sim, acabou de entrar um monte de comentário. Agora eu estava olhando, né? Porque como eu estava se preparando, mas ainda não olhei, então eu estava olhando um monte de comentários. Boa sorte para todo mundo. E também, antes de terminar a live, a Flávia vai explicar como comprar o livro e algumas promoções que a editora está proporcionando nesse momento, né? Então vamos Uhum. lá, esse é o nosso livro, né? Educação infantil, né? Formação em educação infantil, aprendendo com as crianças sobre a docência na infância, nas infâncias. Então, esse livro, ele foi construído no ano de 2018, 2019, né? A gente terminou ele em 2019, em julho de 2019, a gente enviou ele para editora, né? Ele estava finalizado. Então, assim, a gente teve a motivação de escrever o livro quando a gente estava trabalhando ambas com estágio. A Flávia ainda trabalha com estágio, né, Flávia? Prof de Ainda estágio. trabalho. Eu e a Adriana, que é a outra organizadora da obra, ainda trabalha com estágio. Acho que é importante a gente falar, né, É isso Gardia, aí. que infelizmente a Adri não pôde estar aqui conosco em virtude de outras programações, né? Mas ela deixa um abraço para todo mundo, né? E está muito feliz assim desse movimento que a gente tem feito para poder fazer esse lançamento da obra, né? E então um abraço da Adriana, né? E quem sabe a gente faça uma outra no Facebook, né? Onde a Adri tem uma conta mais ativa, né? E a gente faça outro sorteio então. Mas hoje, Isso. então, a noite vai ser, apesar da gente ter anunciado, né? Mas a noite hoje é só comigo e com a Guardia, então. Então, o livro surgiu, né, de uma necessidade que a gente percebeu de trazer para as alunas durante quando chegava o momento de fazer o estágio, a necessidade de ter uma literatura que pudesse reunir é, num livro só, ou que pudesse estar de fácil acesso para as estagiárias, né, futuras pedagogas, né, muitos conceitos e informações e estudos sobre infância que eram dispersos e que elas tinham que procurar em várias fontes e que, infelizmente, a gente percebe, e é uma coisa que a gente há muito tempo vem debatendo e comentando, né? O fato de que muitas vezes durante o curso de pedagogia não tem um acesso, não tem um estudo sobre infância profundo antes da chegada ao estágio. E aí, quando chega ao estágio, a gente tem que estar trazendo todo um suporte para
para as estagiárias, que já deveria ter sido proporcionado ao longo do curso. Na nossa defesa, né, Flávia? A Flávia pode falar um pouquinho sobre isso. Nós deveríamos ter muitas disciplinas, pelo menos umas 3, 4 disciplinas específicas sobre a infância antes de chegar o momento do estágio, que é o momento de atuar, de ir para a prática, de ir para a escola e de estar com as crianças. Então, o nosso intuito era reunir todas esses conceitos, reunir também algumas políticas públicas que são muito necessárias nesse momento do estágio, de se conhecer as políticas públicas, e aí a Flávia vai falar um pouquinho, né, de como foi a nossa inspiração nas políticas para escrever o livro. Então, essa necessidade, né, para a gente também poder pensar, motivar as alunas a abrirem, né, os olhos para uma prática sensível, acolhedora, que se preocupe com o direito das crianças, que se preocupe com o brincar, que se preocupe com a investigação, com o protagonismo, com a participação ativa delas nesse processo, né, de estar na escola, de estar aprendendo, e também no processo delas de estágio, porque muitas traziam já uma ideia formada, eu tenho que oferecer isso, eu tenho que oferecer aquilo, eu tenho que oferecer aquele outro. Então, para fazer essa relação dessa leitura, né, do que as crianças pedem, do que as crianças trazem, do que as crianças nos convocam a apresentar para elas. Então, essa foi a nossa motivação para escrever o livro. Né? Mas ele não é um livro só para formação inicial, mas começou assim, depois a gente no decorrer vai explicando, né, Flávia? Então, vamos lá, Isso aí, né, conta aí um pouquinho, né? Bom, então, como a Gárdia falou, né, essa foi a nossa ideia, né, trabalhando com os estágios. E quando a gente atua com os estágios, assim, tanto nós na UFFS quanto a Gárdia nas instituições, né, em que ela atuou e atua, né, a Gárdia, a gente sempre se moveu nos nossos diálogos, então, com a política, né, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Principalmente Sim. aquilo que é instituído pelo Parecer 20 de 2009, né, que faz a revisão das diretrizes. Então, esse é o documento, né, norte dos nossos estágios e das nossas práticas também dentro do trabalho da universidade. Então, é muito importante, embora se tenha esse discurso, né, dos professores de desconhecerem as políticas, de não gostarem de falar de estudar sobre isso, de ler sobre isso, sempre nas formações, né, que eu vou e a Gárdia vai, a gente reforça isso que está na legislação, isso que está numa normativa, que hoje é o que normatiza a educação infantil. Então, as diretrizes foi o nosso, podemos dizer que foi o nosso barco, né, Gárdia? Porque foi com as diretrizes, né, ela foi a nossa companheira, tanto nessas escolhas dos estágios, das orientações de estágio que a gente desenvolvia, né, quanto também na formação da pedagogia. Então, como a gente tinha essa leitura muito próxima, tanto eu e a Adriana, quanto a Gárdia, a gente conseguiu fazer um diálogo muito interessante dentro da obra, pensando, né, na ideia das diretrizes. Então, para que vocês possam pensar, né, ele é um livro que discute muito, né, a questão das premissas das diretrizes, principalmente, né, do conceito de educação infantil e também do conceito de criança que é posto pelas diretrizes, e porque as diretrizes, né, são elas que dão a base epistemológica que sustentam toda a discussão hoje da nossa Base Nacional Comum Curricular, né. Então, muito antes de conhecer a base, eu acho que é muito necessário que os professores conheçam o que as diretrizes trazem, né, Gárdia? Enquanto parecer, enquanto revisão, né? Que conceito é esse de currículo, que conceito é esse de criança, que conceito é esse de educação infantil, né? Que experiências são essas que as crianças têm que viver, né, na educação infantil, que direitos são esses que têm que ser garantidos, o que é cuidar e educar de maneira indissociável. Então, tudo isso são premissas que nós discutimos dentro dos cursos de pedagogia e que hoje fazem parte da obra, né? Principalmente essa ideia de trazer uma obra que dialogasse com a criança no centro do planejamento. Aí a gente combinou, eu e a Gárdia, né, que eu ia fazer a leitura de um pequeno trecho do prefácio da nossa obra, que foi escrito, então, por mim e pela professora Maria Carmen Silveira Barbosa, né, então a Lica foi nossa parceira na escrita desse prefácio da obra, e a gente escreveu um pouquinho, né, o que é estar no centro do que a gente acredita que é estar no centro do planejamento e como isso aparece dentro da nossa obra. Então eu vou ler
um pequeno trecho para vocês, né, para quem ainda não conhece o nosso livro. Compreender a criança como centro do planejamento educativo é talvez a premissa mais forte que constitui essa obra. Ter a criança no centro vai muito além de acolher suas ideias, hipóteses e curiosidades para organizar o trabalho pedagógico. Ter a criança no centro, então, né, é concretizar seus direitos, é afirmar seu lugar como sujeito, como participante, como autora e produtora de cultura, como alguém potente e capaz de colaborar para uma importante mudança política e social. Então, além, né, de organizar um planejamento pensando nessa criança que é ativa, que é potente, que é criadora, que é curiosa, a gente também teve esse cuidado dentro da obra, né, em pensar nessa atuação da criança sobre o mundo, né? Então, é por isso que a obra começa com o nosso primeiro capítulo, né, Gádia, que tem como título Educação Infantil, Aspectos Históricos, Legais e Conceituais. É um capítulo em que a gente fala um pouco sobre essa história da educação infantil, porque os professores, né, e futuros professores e professoras da infância precisam saber, né, que lugares são esses no qual a educação infantil esteve durante muito tempo, né, que lugar ela se firmou, né, a entender esse caráter assistencialista e preparatório que ainda aparece, para poder fazer esse diálogo com essas novas concepções que hoje surgem, né, na educação infantil. Aí a gente também teve a participação, né, do professor Altino José Martins Filho e do professor Lorival José Martins Filho. O Altino está na live? Oi, Altino! Tá na live. Que bom te ver por aqui. Então, o Altino também, né, é um dos autores colaboradores da nossa obra, né, e o Altino e o professor Lorival, eles vêm escrever sobre esses encontros, né, entre as culturas infantis e as minúcias da vida cotidiana. Uhum. Então, eles discutem nesse capítulo, né, essa ideia da criança, mas também a ideia da docência, né, e trazendo a perspectiva muito forte de pesquisar com as crianças. Então, eles colaboraram também. Aí também a gente escreveu sobre o trabalho com bebês, a gente escreveu sobre o trabalho com a pré-escola, né, então tudo isso, pensar nessa criança no centro do planejamento ajudou a gente, então, a construir esse percurso de escrita, né? Mas, não sei, acho que era isso, né, Gádia? Mas, assim, nessa nossa escrita, eu acho que a gente pode falar agora um pouco sobre isso, né, Gádia? A gente não escreveu também só sobre as nossas ideias, as nossas teses, aquilo que a gente defende, a gente apresentou outras obras nesse livro. A gente gostaria de apresentar algumas dessas referências que a gente usou, né, para vocês agora. Tu quer começar ou quer que eu comece? Não, eu quero só complementar que exatamente isso que tu falou, né, que ele parte da nossa experiência como professoras de estágio, de fazer a leitura da necessidade de escrever uma obra assim, reunindo referências, né? Então, as referências, elas não eram só nossas. Embora que a obra, ela tem uma coisa muito legal, que é o fato de que ela tem uma autenticidade, que a Flávia criou as redes, muito legal as redes que ela criou, que ela elabora junto com as alunas, e que depois lá na CESU, quando eu era professora na época, eu utilizei as redes, e foi sensacional, porque as redes têm o intuito exatamente de fazer com que as alunas conseguissem fazer essa relação dos diferentes aspectos que tem que estar presente na prática, e que eles não estão separados, né, Flávia? Depois a Flávia vai te mostrar uma rede e explicar um pouquinho, né? Então, de como eles estão reunidos, quando a gente elabora uma prática para as crianças, a gente está proporcionando para elas várias experiências, né? Então, experiências de acesso às diferentes linguagens, experiências de experimentação. Eu, quando estou experimentando, eu estou brincando, eu estou investigando, eu estou interagindo, então, eu estou conhecendo sobre mim e conhecendo sobre o outro, eu estou me comunicando, né? Então, vários aspectos estão presentes quando eu elaboro uma experiência para as crianças. Isso é algo que as professoras precisavam muito, as futuras professoras, as alunas, ter essa compreensão para a elaboração de seus projetos de estágio, né, Flávia? E aí a Flávia, então, tem essa originalidade no livro, que são as redes que a Flávia criou, e que vale a pena vocês conhecerem, porque é uma forma, inclusive, que
dá para ser usada nas escolas e que depois a gente vai falar que o livro acabou tomando outras proporções no final da escrita, né? Foi um processo, né, Flávia? Então, foi um diálogo porque, na verdade, a gente tem uma aproximação e um diálogo, eu e você, desde 2015, né, Gárdia? sim, E sim. na universidade, com a Adriana, a gente se encontrou em 2017. Então, a gente vem ao longo do tempo pensando, né, nessa escrita e nesse livro, né, que foi escrito a 6 mãos, a gente pode dizer, né? Então, a gente vem ao longo do tempo pensando sobre isso, né? Então, algumas leituras que a gente foi se encontrando, né, foram também fazendo parte dessa obra, né? Então, uma delas, por exemplo, é essa da Carla Rinaldi, Diálogos com Régio Emília. Então, essa aqui é uma obra também que está muito presente nos nossos textos, né? Tu tem a espanhol, Gádia? Então, essa é uma. Outra também, quando a gente escreveu sobre os bebês, enfim, a gente usou muito essa obra aqui, né? Da Elinor, né? E da educação de 0 a 3 anos, né, o atendimento em creche. Então, essa também foi uma outra obra que inspirou a gente a poder escrever. E uma outra obra que ainda não é tão conhecida no meio educativo, né, é a Pedagogia do Caracol, do pedagogo italiano Gianfranco Zavaloni. Essa é a obra traduzida, né, para a nossa língua portuguesa, que tem uma história bem bacana. São professoras que tiveram que aprender o italiano para traduzir esses capítulos, né? Então, a gente também usou premissas da pedagogia do caracol, porque a gente pensou muito sobre o tempo usado com essas crianças, né? Inclusive, né, Gart, fazendo uma propaganda aqui na nossa live, né? Essa obra Pedagogia do Caracol, e agora eu vi a Vincular entrando aqui, né? Essa obra Pedagogia do Caracol me inspirou para poder fazer um curso online que a Vincular tem disponível no site dela, né? Sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na escola da infância. Então, eu já organizei 2 cursos para Vincular sobre a Base Nacional Comum Curricular. O primeiro deles abriu as inscrições ontem novamente, de novo. O primeiro é gratuito, a certificação é de 20 horas. E o segundo, né, a certificação é de 40 horas e é um curso onde a gente estuda os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e eu trabalho com a obra Pedagogia do Caracol, com essas estratégias de desaceleração na escola da infância, né, que é muito importante, principalmente agora que a gente vive em tempo de pandemia, né. Ontem eu até fiz uma postagem, né, no Instagram da Pedagoga da Orelha Verde sobre essa ideia de desacelerar, né, porque a velocidade a gente também aprende na lentidão. Então, é uma obra que também acompanhou a gente. Agora, eu acho que tu pode mostrar as outras que tu tem aí que acompanharam a nossa escrita, né, Gary? Sim. E essa é uma obra muito nova, né, para esse momento, que agora, essa versão em português, ela agora está disponível na Amazon, mas ela não estava. Eu perseguia esse livro e não conseguia comprar, agora consegui. Então, é uma pena, né, a gente ter comprado uma grande empresa como a Amazon, tendo que, na verdade, a gente quer motivar a compra, né, local, original, mas ele não é mesmo um livro que foi traduzido, acho que é português de Portugal, né, Flávia, a tradução dele. Da Pedagogia do Caracol? Eu acho que é português de Portugal, não é? Não. Não? Não, essa aqui é a edição brasileira. Essa é a edição brasileira. Mas não estava disponível, não era uma coisa fácil de encontrar, né? Então. Comprei, na verdade, num curso que eu fui, quem me apresentou essa obra foi a Dani, da Mirabolando Espaço de Arte, né? E ela disse, compra, é muito bom. E é porque na época era um livro caro, né? Eu ainda não era professora universitária, mas né? Ele ainda é um livro caro. Ele é um livro caro, né? E daí mas foi uma baita adquirida para minha biblioteca, né? Sim. Então, algumas das coisas que me inspiraram, né, na escrita, como que a gente escreveu, para ficar claro, assim, né? A Adriana, ela é uma excelente organizadora de livros. A gente tem um outro livro com ela que eu quero mostrar, se der tempo, no final da live, que é sobre avaliação, né? Eu e a Flávia participamos desse livro, né? Ela é uma ótima organizadora, né? E eu e a Flávia, a gente já vinha planejando esse livro antes da Adriana nos convidar. Então, quando ela nos convidou, a gente falou, é perfeito, ela vai nos ajudar a desamarrar o nó do livro, né?
E então a gente fez uma escrita assim, a 6 mãos, cada uma incorporava um capítulo para si, escrevia, e aí o capítulo vinha, e aí a gente começava a contribuir umas nos capítulos das outras, lendo, questionando, pedindo para refazer, dizendo eu não entendi, explica melhor isso. Então ficou muito legal essa escrita, um livro assim, eu não tinha essa experiência, eu tenho capítulos em outros livros que me convidaram, e eu não tinha essa experiência, eu achei essa experiência super válida, assim. Então, quando cada uma de nós foi olhando para os capítulos do livro com as suas referências próprias também. Então, eu vou trazer algumas das minhas referências próprias, né? Então, esse livro, eu vou trazer algumas referências em espanhol, do Rosa Sensá. É um instituto que vocês devem conhecer, a revista Infância Latino-Americana, que dá para baixar quando sai a publicação dela. A professora Maria Carmen Espero Barbosa, que é a Lica, né, que fez o prefácio do nosso livro, ela então trabalha com... Ela é a organizadora dessa revista para o Rosa Sensá no Brasil, né, na América Latina, aliás. Então, quando eu estive lá, comprei alguns livros. Então, assim, esse livro do Oielos, né, ele é do Oielos, ele já tem em português, e esse livro é maravilhoso. Maravilhoso, eu gosto muito dele, né? É Complexidade e Relações na Educação Infantil. Então, assim, ele realmente é uma inspiração. Procurem ele, porque ele já está em português, né? Eu Depois tenho a versão dele aqui em português, ó. Ai, que bom! Ai, essa que é bom. A capa da versão dele em português. Ai, poxa, sabia que eu tenho esse livro? Agora que eu vi. Eu recebi ele pela Diálogos, né? Mas só para vocês entenderem porque eu não li o que eu recebi pela Diálogos, porque olha esse, como ele é, todo marcado, porque eu já li ele. É que é uma leitura mais antiga que eu já tenho, né? Desde que eu acabei o doutorado. Esse livro também, esse livro é maravilhoso. Esse livro eu comprei ele em 2011. Esse livro, ele foi a primeira vez que eu vi num livro uma foto de um botão para dar para um bebê. Né? Eu comprei esse livro em 2011. Aí eu vi um botão. Eu falei, nossa, um botão. O bebê vai engolir o botão. Porque agora eu sei que eles não engolem botão. Agora a gente oferece muitos materiais, mas assim, ele é um livro incrível, né? Que traz... Eu marquei várias coisas para mostrar para vocês, mas talvez não dê tempo de tudo, né? Então, ele é um livro que traz percursos. Esse percurso aqui, ele mostra o percurso das crianças muito pequenas de Gelo 3 com o jardim, que agora é uma coisa que está sendo muito, muito falada e que eu acho super importante, porque está vindo por aí uma das possibilidades é a gente colocar as crianças ao ar livre, né? Quando tudo isso voltar, esperamos que as crianças possam estar mais ao ar livre, né? Para poderem estar na escola e estarem umas com as outras, né? Esse aqui, né, esse livro, ele estava para ser traduzido, eu não sei como é que está o caminho dele, né, ele é da Penny Richer, eu adoro, né, que fazemos quando somos pequenos. E esse livro é um encanto, ele é um livro super pequenininho, mas ele fala sobre o brincar dos bebês, como os bebês brincam e como os bebês investigam. Né? Então, assim, foi uma primeira leitura que eu fiz há muito tempo. Claro que depois me encontrei com Pickler, e claro que Pickler tá. Eu tenho aqui algumas referências obra de também, Pickler, né? Sim. Esses da Pickler são 3, né? Os 3 estão na obra, mas principalmente esse livro está na obra. Esse livro também todo marcado de eu estudar, porque esse livro, ele vai falar sobre o respeito. Acho que até teve uma postagem que a gente fez sobre o respeito, né? Na escola de 0 a 3. E é muito, muito, muito legal as contribuições que esse livro traz. Então, eu uma indicação, né? Que eu gosto muito, né? Diga, Flávia. Até porque, né, Gárdia, o título do nosso texto sobre os bebês vai falar sobre uma pedagogia dos detalhes e da atenção acolhedora, né? Isso. Que a gente falou muito nesse texto. Eu tenho muito forte, assim, uma fala de uma aluna da pedagogia, que ela disse assim, prof, esse texto que vocês escreveram sobre os bebês, todas as professoras deveriam ler, porque vocês falaram muito sobre respeito, sobre acolhimento, sobre como tratar os bebês e as crianças bem pequenas. Prof, é fantástico aquele texto, né? Quem falou isso foi a Isaura um dia na universidade, né? Então, não sei se a Isaura tá aqui ou não, né? Porque a gente não vai se perdendo, quem vai entrando, quem vai ficando, né?
Mas isso me marcou, assim, né? Que, na verdade, quando a gente escreve, a gente talvez não tenha a dimensão de como isso vai respingar no outro que tá lendo, né, Gárdia? Mas foi um texto que ficou muito Exatamente. bom, né? Mas a ideia, o convite é respeitar, né? O respeito porque, pelas crianças pequenas, ele tem tudo a ver com a questão do acolhimento, né? Então, o Diário do Acolhimento é outro livro que fez parte. Depois, assim, a gente vai botar nos comentários as referências para vocês, quando a gente publicar a live, né? A gente vai colocando nos comentários. Então, assim, ele é um livro que é super inspirador, porque ele também vai falar da questão da acolhida, do tempo, do respeito e principalmente da singularidade. E quando a gente trabalha com as crianças de 0 a 6 anos, a gente tem que pensar na singularidade de cada uma delas presente no contexto que vai reunir essas relações de convivência diária entre elas, né? Porque a criança pequena, ela precisa muito que as suas singularidades sejam observadas. E a gente vê uma escola, daí a pedagogia do Caracol, uma escola que é acelerada, e não, onde ela é nessa correria, nesse processo acelerado, de querer dar conta de um universo inteiro, em pouco tempo, no tempo do adulto, ele não tem um respeito à singularidade de cada uma das crianças. Né? Outra, então, inspiração, por fim, só dos bebês, que foi, entrou alguém? Entrou a Juliana, né? A Juliana do Sesquinho daqui de Santo Ângelo, né? A Juliana também foi nossa parceira na escrita dessa obra, né? Tanto na ideia dos estágios, porque eu e a Juliana, a gente pensou algumas práticas para os estágios, né? Lá em 2015, quando a gente começou a trabalhar com estágios, né, Ju? Quanto também a escola do Sesquinho participou, então, num capítulo sobre que a gente escreveu sobre a aprender pela experiência. E o Sesquinho nos ajudou, então, com imagens, né? Imagens da escola, né? Dos espaços que iam sendo construídos ao longo do tempo com as crianças. Então, gratidão, Juliana, né? Por ser nossa colaboradora nessa obra, né? Por ser nossa parceira. Assim como a Baby House, né, Gárdia? Acho que é importante dizer, nós também tivemos contribuição de 2 escolas dentro dessa obra. Aliás, de muitas escolas, porque cada estagiária atuou numa escola, né? Mas, assim, na primeira parte do livro, foram 2 escolas que participaram, né? Sim, a ideia era trazer imagens de escola também para que as estagiárias entendessem que era possível derrubar com a máxima, tu tá empolgada porque tu é estagiária. Depois tu vai perder a empolgação com os anos de prática. Todas ouvem isso e todas trazem isso semestre após semestre. Quando eu dei aula junto com a Lica lá nos estágios da URGS, eu escutava isso. Na teoria é uma coisa, né? Na prática é outra. Isso. Tu vai ver a realidade, tu vai dar esse monte de madeira, de toquinho de madeira, as crianças vão grudar uma na cabeça da outra. As alunas trazem esses relatos da escola. Então, é duro, mas eu sou corajosa. Estou aqui para enfrentar, né? Para desacomodar, né? Essa é a função. Então, sim, no capítulo dos bebês, as imagens são da Baby House, mas tem algumas imagens que são dos estágios das minhas alunas, né? E o livro, ele tem imagens coloridas, né? Então, por fim, da literatura específica para bebês, esse livro, que também é do Rosa Sansá, que eu adoro ele também. Ele é um livro que ele traz um CD, ele tem um CD, né? E ele tem, assim, o que ele tem de valioso é que ele tem toda aquela lista sobre o que pode estar nos cestos e o que pode estar no brincar heurístico. Nas bandejas, de experimentação, no jogo livre, né? Então, assim, ele traz toda uma classificação de objetos e traz uma relação do que os objetos estão proporcionando de investigação para as crianças. Então, é um livro também que eu já tenho há bastante tempo, ele é muito inspiração, assim. Daí depois, e nós também temos, né, Gárdia, na nossa obra, né, quadros com sugestões de materiais, né, enfim, para poder pensar essas possibilidades, né, então... Que é interessante de comentar, né, Flávia, que foi algo que nos deu um nó na cabeça, porque, tipo assim, não vamos botar porque não é receita pronta, as alunas têm que ir em busca do que elas querem, como eu fui em busca desse livro e do outro, né, então elas têm que ir em busca. Mas a gente fez uma reflexão e a gente percebeu que, então, a ideia é essa, um disparador.
disparar a ideia das crianças, das professoras, para que elas, então, busquem não ficar concentradas nisso, né? Mas sim, elas busquem poder junto, em conjunto umas com as outras, discutir sobre isso, né? Alguém perguntou qual o nome do livro, mas não sei se é o livro que tu apresentou antes. Tá. Então, os livros, a gente vai... Esse foi o último que eu apresentei, né? Eu não sei se foi o último que tu apresentou, esse Descobrir Jogando, né? Ou se era o nome do nosso livro, né? Mas, na verdade, a gente vai colocar a lista de referências ali, também nos nossos Instagrams, né? Tá no Roda da Infância e no Pedagoga da Orelha Verde, a gente está sempre publicando essas dicas, né, Flávia? De livros. Acho que a Flávia tem que fazer uma publicação lá da Pedagogia do Caracol, para o pessoal poder pegar referência. Por fim, assim, a arte, né? A arte como experiência, não tem um capítulo sobre arte, mas a arte, ela perpassa, ela está nos fundamentos da educação da infância, na ideia de acessar as diferentes linguagens, né, de forma acolhedora, as crianças têm uma relação muito intensa com a arte. Ler e Saber, eu adoro esse livro da Pulo do Gato. Os livros informativos para crianças é o nome. Ele é um livro super bem organizado. A Pulo do Gato é uma editora maravilhosa de livros infantis que eu adoro, né? E eu acho que é isso aí, né? Pedagogias da Infância, tem um capítulo para as estudantes de pedagogia sensacional, que vai trazer toda uma relação super importante, né? Sobre a pedagogia da transmissão e a pedagogia da participação. Então, ele traz essa reação, né, que eu acho bem interessante, né. Então, super indico, até mesmo para quem é professora e acha que preciso me atualizar. Ele não é um livro novo, ele já tem bastante tempo, é um livro super importante, né. Amar e Brincar, né, Fundamentos Esquecidos do Humano, que é do Maturana, né, um livro essencial, poético, sensível, devagar, singelo, e que fala do humano, mas ele fala do humano a partir do brincar da mãe, da criança. Então, assim, ele é muito lindo mesmo, esse livro. Então, acho que era isso, né? Eu poderia mostrar mais referência, mas a gente já mostrou bastante, né? Vamos isso lá, aí. Clara. Bom, Gard, eu acho que agora, né, tu poderia falar um pouquinho sobre a ideia daquilo que a gente pensou muito também no livro, né? Como organizar contextos investigativos para as crianças, né? Porque a gente escreveu um capítulo no livro, né, que é aprender a aprendizagem e experiência na educação infantil, né? E esse capítulo aqui que a gente escreveu, que teve colaboração, né, da Juliana, então, do Sesquinho, e da professora Aline, né, com o relato da organização com continuidade dos espaços da escola. Mas eu acho que a gente podia, porque esse é um texto também que possibilitou com que a gente pensasse muito na ideia dos campos de experiência que hoje estão na base, né? Acho que os professores têm que ter uma clareza muito presente de como se constrói uma experiência, né? Como efetivar isso, né? Que princípios são esses que tem que acompanhar a nossa didática, né? Lá na educação infantil, que tem que estar presente com a gente lá nas nossas metodologias, né? Para a gente poder pensar como as crianças aprendem pela via da experiência, porque a gente fala muito, eu proporciono experiências para as crianças, mas será que é realmente experiência ou será que é uma vivência, né? Como que a gente está organizando esses contextos? Sim. Acho que tu podia falar um pouquinho sobre isso agora, né? Isso é algo que nos motivou muito na escrita, né, Flávia? Porque a gente percebe uma dificuldade grande que existe de organizar o planejamento de uma forma que pense um contexto investigativo, que tenha uma continuidade, que não seja recortado por o tempo e pelo dia e pelo horário, pela rotina da escola. E daí o professor Altino, que está aqui, ele fala bastante, né, sobre essa coisa do cotidiano da escola, né, o professor no dia a dia, aquele fazendo, como ele disse, que às vezes atropela esse
tempo das crianças, que não é igual ao tempo do adulto. Então, as alunas, elas tinham muito essa dúvida, e os professores têm. Eu trabalho como coordenadora pedagógica há 15 anos, e o tempo todo a gente se depara com isso, com essa dificuldade de pensar em contextos investigativos que tenham continuidade, que envolvam as crianças e que tenham espaço e tempo para elas pensarem, para elas refletirem, para elas criarem. É só no tempo, é só quando a criança está algum tempo com um objeto, com um material, num espaço organizado, que à medida que ela vai naquele espaço interagindo, brincando, criando, e na parceria com outras crianças, ela vai começando a criar, o processo dela de investigação vai se desenvolvendo nessa continuidade que se dá quando a gente dá um tempo, quando a gente respeita. Então, é muito comum, por exemplo, nas bandejas do 0 a 3, a gente dá, com 2 anos, trabalha com as bandejas de experimentação, por exemplo. Então, quando tu dá para as crianças uma bandeja com areia, e tu dá colheres, e tu dá uma peneira, e tu dá um funil, num primeiro momento, a criança, ela vai mexendo, ela vai aleatoriamente mexendo. Ela leva um tempo para ela perceber, depois de mexer, que com aquela colher ela pode pegar areia e botar no funil. E aí, se ela botar no funil, aconteceu alguma coisa. Eureka, esse é o brincar heurístico. Eureka, a areia caiu por ali. Então, tem uma cena muito legal da criança que ela queria muito colocar, que a areia caísse, né, da mesa, ela virou areia na mesa, e ela não tinha como tirar a areia da mesa. Então, o que ela fez? Ela pegou a bandeja, botou a bandeja no chão, 2 anos, botou a bandeja no chão, pegou um funil que era maior, colocou o funil, e aí, porque ele achou que tinha que passar pelo funil. E aí ele puxou a areia, e aí a areia passava pelo funil e caía na bandeja que estava no chão, e ele limpou a mesa. Mas quanto tempo ele levou para criar isso? Foi pela continuidade, né, dele poder ter esse espaço e esse tempo. Como também com as crianças maiores, não é só com os pequenos, né? Quando a gente organiza contexto investigativo com as crianças de 4 a 6 anos, muitas vezes a gente recorta quando eles estão ainda querendo responder algo, querendo investigar algo, eles querem ver um livro de novo, eles querem contar uma história de novo, eles querem desenhar várias vezes a mesma história. E o que nós, professores, temos esse hábito? Não, isso eu já estudou, já vi, já mostrei para ele isso ontem. Então, hoje eu vou mostrar outro livro, vou mostrar outra coisa, vai fazer outro desenho, e outro desenho, e outro desenho. E aí ele diz, não, mas eu queria desenhar o elefante do livro de ontem, posso ver aquela história de novo? Prof, conta de novo. A repetição, ela é muito importante para a criança. A repetição, porque é nessa continuidade que ela vai se apropriando, né, Gárdia? A Juliana fez um comentário aqui na live, assim, eu acho muito bacana. Falando, né? Diga, eu não consigo ver os comentários. Ela disse pra gente sair, a ideia, né, de trabalhar pela via da experiência, de pensar na continuidade, na interação das crianças, na variedade dos materiais, no tempo, né? É para que a gente saia dessa ideia de que a gente está criando show de novidade sem sentido e achando que isso é experiência, né? Excelente. Então, cada dia eu trago uma bandeja de experimentação, né? Ela escreveu aqui, show da novidade. Porque eu vou lá e olho no Facebook de tal escola que trabalhou com isso, eu achei bacana, achei legal, vou e faço, né? Mas daí eu fico cada dia fazendo uma coisa e não possibilito com que as crianças se apropriem daquilo. E as crianças querem viver de novo para poder se apropriar, né? Então, não é um de novo de repetição, é um de novo de construir outro sentido sobre aquilo que se vive pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, exatamente, né? Exatamente. Quando eu fiz a investigação do doutorado, a gente oferecia contextos para os bebês para que eu observasse, né? E aí chegou um momento que a gente percebeu que a gente tinha que oferecer o mesmo contexto várias vezes. E aí era o que eu chamei de experiência primeira, que é o primeiro contato, né? Na tese eu trago isso, a experiência primeira, que é o primeiro contato do bebê com aquele material que é novo, e a experiência de segunda vez, de terceira vez, de quarta vez, que ele já sabe, ele olha para aquilo e diz, bom, acessa uma memória do bebê
e ele já sabe para alguma coisa serve. Então, ele já parte do que ele sabe para uma nova investigação. Então, ele vai ampliando, ele vai criando novos contextos de investigação com o mesmo material. Ele vai colocar em cima de alguma coisa, ele vai colocar embaixo de outra, ele vai tentar colocar dentro de outra, e aí ele vai criando esses contextos, ele vai ampliando as possibilidades dessa investigação. E isso a gente quis trazer no livro. Diga, Flávia, diga. O Altino fez um comentário aqui que nessa ideia, né, de que a escola adere muito, né, cegamente a uma rotina rotineira, né, que vai matando essa possibilidade de experiência das crianças. Então, não é nem aquilo que a Juliana falou, show da novidade todo dia, cada dia uma coisa, né, e não é nem aquilo que o Altino fala aqui agora, né, isso não é nenhum e nem outro, essa ideia da continuidade que está presente na experiência, né. Não é nem ficar fazendo sempre a mesma coisa, então é sempre o mesmo cesto de brinquedo, do mesmo jeito, no mesmo chão, no mesmo espaço, sem nenhum outro elemento, né? Não é nem isso que acontece todo dia de maneira maçante para as crianças e também não é nem aquilo que cada dia eu chamo de colônia de férias, né? Com as gurias, assim. E cada dia eu trago uma coisa legal, assim, porque, né, quando as crianças estão em colônia de férias é assim, né? Cada dia a escola faz uma coisa, né? Um dia banho de mangueira, um dia brinca com bexiga, no outro dia faz uma receita, né? Não é nem 8, nem 80 que a gente está falando aqui, né? Bom, eu acho que tem que ler o capítulo para poder entender, assim, a essência daquilo que a gente quer dizer, né? Eu acho que é um capítulo que vai contribuir bastante, na nossa opinião, claro, e a gente escreveu com esse intuito, com esse desejo, né? Principalmente para que as pessoas que vão trabalhar, os professores, façam essas relações, né? Relação que vai ter a questão da continuidade, que está diretamente relacionada à organização de um espaço para investigação. Que tem a ver com intencionalidade, dos materiais, né? Exato, né? A pesquisa dos materiais, a interação, o que tu vai proporcionar de espaço de interação, da livre experimentação, do livre brincar das crianças durante esse período e desse tempo que vai permitir que essas coisas aconteçam. E também de romper com uma visão de escola da infância do coletivo, do coletivão. Então, assim, eu tenho 15 crianças e as 15 têm que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Não, jamais, elas não têm. Dessa forma, o que a gente está conversando não dá certo. E principalmente o que eu falei lá antes, singularidade humana, né? Cada um poder trazer a sua perspectiva de investigação e de vontade, de desejo para aquele livre brincar, que não é direcionado e que não está enquadrado num objetivo, num processo que busca um produto final. E sim permite um processo de experimentar pelo prazer de experimentar, de criar, de relacionar. Acho que é isso, né? Isso Diga. aí. A Camila, que é uma das estagiárias que escreveu um relato aqui pro livro, né? Tá na live aí. E ela escreveu um comentário bem bacana, né? Ela disse assim, a Camila é aquela do relato que a gente compartilhou da experiência das crianças com luz negra, né? Com a luz negra, aí, né? Isso. A Camila escreve, então, que intencionalidade e continuidade nessas experiências de educação infantil, né? E a Camila usa uma palavra, um conceito que ela criou, né? Que se chama compartilhar, né? Compartilhar esse percurso entre adultos e crianças, né? Na questão de par, né? De trilhar um caminho em conjunto, né? O adulto e a criança, né? Muito bem, Camila, perfeito, porque é o adulto se permitir a caminhar junto com as crianças, né? Dar as mãos para as crianças e ir junto com elas, e não ir na frente, não ir conduzindo, né? Ou também não ficar atrás, é tudo com as crianças, né? Não, tem uma proposição, observando, né? Existe um professor ali, né? Vamos lá, Flávia. A Flávia vai falar um pouquinho dos estágios, né? O tempo vai correndo nessas lives, né? Então, assim, até agora a gente conversou um pouquinho com você sobre a primeira parte do livro, mas o livro tem 3 partes, né? Então, a segunda parte do livro, a gente encontra relatos de experiências de estágio. Então, tem um texto introdutório que explica como a gente organiza os estágios na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim, aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque eu sei que tem gente aí de outros estados, né, na live, né? Principalmente as professoras que fazem os cursos lá da Vincular comigo, né, e que acompanham a gente no Instagram, né, então tem gente de todo lugar.
Então, a gente escreve sobre esse percurso do estágio, né? E daí a gente fez o convite para as estagiárias e muitas delas, então, fizeram os seus relatos. Então, vocês vão encontrar em todos os relatos, né? Esse princípio do planejamento com continuidade, né, das crianças vivendo as coisas de novo, do tempo da exploração, da brincadeira. Então, são estágios que dialogam com as premissas que a gente discutiu dentro do livro, que são apresentados aqui. E todos os relatos de estágio têm fotos, né, tem imagens, todas as imagens são coloridas. Às vezes, os professores falam para nós que a obra tem um custo muito caro, né, Gárdia? Mas a gente tem uma obra só com imagens coloridas e são imagens de qualidade. Quem tem o livro sabe disso, né? Então, não é imagem de qualidade mesmo. Então, a gente tem relatos de experiência. Desde o trabalho com bebês, são relatos curtos, né? Desde o trabalho com bebês até o trabalho com a pré-escola, né? Então, a gente tem relato de estagiários que trabalharam com o processo de leitura e escrita com as crianças, né? Investigações de massinha de modelado, slime. Tem estagiárias que narram investigação com farinha, né? Tem estagiárias que narram investigação com a luz negra. Os bebês tendo experiências de investigação com bolas, né? Então, são vários sobre o jogo heurístico, né? A gente publicou alguns nas nossas páginas, né, Gard, alguns relatos, né, alguns trechos de relatos, mas eu acho que o leitor, quando for olhar para isso, poder pensar nessa experiência que a estagiária teve, não para reproduzir, porque o nosso livro tem a ideia de inspirar, né, Gard, mas de poder olhar para esse relato e poder pensar que isso já sendo feito na formação inicial, o que eu, que já estou na sala de aula, posso fazer para criar um contexto assim investigativo com as crianças, para criar um planejamento com continuidade, né? Para dar outra intencionalidade à minha prática, que pode ser que seja uma prática que ainda esteja um tanto fragmentada, né? Então, a segunda parte do livro tem experiências de relatos de estágio, né? E essa escrita nossa sobre como a gente organiza os planejamentos do estágio. E na terceira parte do livro tem aquilo que a Gárdia falou no começo da live, que é essa parte inédita, né, da obra, que é uma construção, então, que a gente vem fazendo na pedagogia, né, que eu venho fazendo na pedagogia na UFES desde o ano de 2017, quando eu ingressei na universidade, de fazer as estagiárias pensarem nesses planejamentos, né, por teias. A Gárdia chama de redes, né? Eu chamo de teia, mas é a mesma finalidade disso que a gente quer falar, na escola, né? Que eu trabalho, a gente faz redes. Então, essas teias, né, foram planejadas por turmas, foram revisadas por outras, foram orientadas por mim e também tiveram a participação, né, de 3 bolsistas. Eu vi a Josi, que foi uma bolsista que ajudou nós colaborou com nós nesse capítulo. Eu vi a Milena Mortari também aqui na live, né, que na época era minha bolsista, e a Milena Escher. Então foram 3 acadêmicas que ajudaram a gente nesse percurso de construção das teias. E nesse percurso de construção das teias, o que a gente faz, né? Então, para poder explicar para vocês, a gente sempre parte das diretrizes. Então, se vocês observarem ali, se vocês observarem, então, a gente coloca um dos incisos do artigo 9º das diretrizes, que é a experiência que tem que ser proporcionada para a criança. A gente faz a relação dessa experiência com os campos de experiência da base, porque é o artigo 9º das diretrizes que vai dar origem aos campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular. Por isso que a gente falou lá no começo, né, que tem que ter consciência sobre o que as diretrizes dizem para poder entender a base. E a gente traz ideias para pré-escola e ideias para creche. Não no intuito dos professores planejarem a partir dessas ideias, principalmente no intuito de que os professores, a partir do cotidiano e da vivência das investigações das crianças, né, vão movimentando esse currículo, mas tem que chegar um ponto da nossa atividade docente que a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo, se a gente tem proporcionado todas as experiências que estão nesses documentos para as crianças, a gente tem garantido realmente que elas tenham acesso, né, a essas experiências que estão lá no artigo 9º das diretrizes. Então, nesse período de avaliação, é um período bacana para a gente visitar essas teias, né? E poder pensar, então eu não estou trabalhando muito com experiências de narrativas com as crianças.
né? O que que o livro pode me trazer para me ajudar a me inspirar, né? Então, eu poder olhar para essa teia, né? Olhar para o livro, a gente também trouxe algumas imagens de inspirações, né? E poder olhar e poder pensar, eu posso construir espaço para que as crianças interajam com isso, palco, mercado, escritório, consultório, espaços intencionais para elas poderem brincar, porque quem tem a intencionalidade pedagógica do processo, né? Quem tem que ter essa lucidez no planejamento, né, é o professor que está lá em sala de aula. E pensando, né, nessa ideia das teias, assim, a gente também pensou para a formação dos professores que já atuam nas escolas, né? Então a gente começou com um livro, né, Gárdia, que voltado à formação inicial, mas depois a gente percebeu que o caminho também estava na formação continuada, né? Sim. Aí tu quer falar um pouquinho sobre isso? Eu diria que assim, eu indico para as teias, como a Flávia chama, eu chamo de redes, as teias, eu indico elas para quem trabalha com coordenação pedagógica também, para os gestores. Porque quando ela traz essa relação, por exemplo, ela traz experiência pedagógica, possibilite às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. E daí ela traz uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Como brincar com as crianças, usar os livros, parlendas, rimas, trava-línguas, uma série de coisas que a gente pode estar trabalhando para trazer essa ampliação da linguagem oral das crianças e que elas adoram. Pede para uma criança de 4 anos que está descobrindo as letras, que está aprendendo a escrever o seu nome, se ela não quer fazer rima. Ela quer fazer rima. Ela adora uma trava-língua, adora um que é o que é. Eles sabem os que é o que é, sim, muito bem, eles adoram. E aí ela traz a relação com a BNCC, que fala, escuta, pensamento e imaginação. Então, isso eu acho que é uma coisa que pode contribuir muito para as escolas atualmente, para fazer essa relação. A base está batendo na porta, as pessoas têm que dar conta de começar a fazer seus PPPs e de fazer suas práticas com a base, né? Trazendo, usando, utilizando a base, e que a base não seja teórica, que a base com os seus 6 direitos de aprendizagem esteja dentro da escola da infância, que as crianças possam brincar, explorar, conviver, participar de forma muito intensa, né? Então, acho que é uma grande contribuição mesmo que o livro pode dar. Tanto que quando a gente foi escrever a apresentação do livro, a gente falou, peraí, o livro não é mais só para os estudantes, ele serve também para o cotidiano, para o dia a dia da escola, para quem orienta professor, para quem orienta a prática, é uma grande contribuição. Então, assim, as redes são muito bem feitas, as teias são muito bem feitas, e valem a pena mesmo como algo inédito do livro, como algo novo que o livro traz, né? E que a Flávia merece que a gente fale, porque foi uma dedicação dela de fazer. E eu lembro que encontrou resistência, como quando a gente traz algo novo, sempre encontra resistência, né? Mas eu trabalhei, eu usei as teias no estágio com as minhas alunas, em 2 estágios seguidos lá na Sezuca, e foi muito legal para ajudar elas a organizar o pensamento. Porque o desafio também é que o professor construa a sua teia, né, Flávia? Não é copiar essa teia aqui. É que ele pegue isso lá. Sirva de inspiração para ele, né? Exato, para pegar os direitos de aprendizagem, para pegar os campos de experiência, para pegar o artigo 9º e dizer, bom, que relação eu vou fazer e o que eu posso oferecer, então, de experiências para as crianças, né, para ampliar os contextos investigativos delas, né, então acho que isso é algo muito importante, né. Então, queria dizer que quando a gente fez uma reflexão sobre a obra, né, uma reflexão até mais atual, que a gente está sempre se falando, horas lá, fala, né? É uma super parceira, né, Flávia, de ampliação, de visão, né? A gente está sempre se questionando e questionando tudo que a gente encontra enquanto experiência vivida com a infância. A gente se questiona, a gente conversa, a gente pergunta, tu acha que eu tô certa? A Flávia adora perguntar, guria, eu entendi tal coisa. Ou outra mulher fala, Flávia, não entendi tal coisa, me ajuda. Então, assim, a gente, né, vai se ajudando e se indicando leituras, então isso é muito legal. Quando a gente fez essa reflexão, né, a gente pensou, algo que há bastante tempo também na Baby House, escola que eu trabalho, a gente
fala muito isso já há alguns anos. Quando a gente quer formar um professor para trabalhar nessa perspectiva da infância, e eu tenho um artigo com a Carol Gobato, que eu apresentei num COLE, num COPED, em São Paulo, que era um congresso maravilhoso de educação infantil. A gente apresentou questionando como deve ser a formação do educador da infância, né? Tanto inicial como continuada. E aí a gente chega na ideia que a gente precisa desformar o professor e não formar o professor. Enquanto a gente não desformar o professor e não pedir que ele abandone algumas coisas que ele tem muito apego, que ele tem como verdade do ser professor, né? A gente não vai conseguir avançar, porque a gente acaba caindo de novo em velhos hábitos, né? Caindo de novo em velhos hábitos, né? Porque a ideia de que eu preciso responder, eu preciso informar, eu preciso ensinar as crianças é muito forte. O professor tem muito apego a isso, até enquanto constituição, identidade, né, dele enquanto profissional. Então é preciso realmente desformar, dizer assim, não esquece tudo que tu aprendeu do que é ser professor até agora. E eu começava a disciplina de estágio falando isso para as minhas alunas. Não, acabou. Nada do que vocês viram até agora é ser professor da infância, é outra coisa, vamos começar do nada, né? E aí isso a gente ia destruindo. Aquele cartaz de viagem que tu já tinha feito, né? Já não dá mais. A gente ia destruindo. Então, isso mesmo era um arrasador, né? Tipo assim, prof, eu já fiz um cartaz, eu já fiz isso, eu já planejei. Uma aluna uma vez chegou para mim e falou, prof, eu sei que tu é bem exigente no estágio, eu já tenho todo o meu estágio pronto. E eu, hã? Como? Tu não sabe nem onde vai fazer, nem com que criança, nem com que idade, nem com, né? Então, assim, a ideia de que eu vou dar para alguém que está lá só para receber e que vai ter que acolher. Muitas vezes também a gente ouve a ideia, tipo, mas eu fiz tudo, cheguei lá, as crianças não se interessaram. Bom, não era o interesse delas, né? Então, claro, né? Isso não é protagonismo nem participação, né? Eu acho que para complementar, né, Gard, isso que tu falou, a nossa ideia não é que esse título, né, seja encarado como, né, porque a gente trouxe um título para a obra, Formação em Educação Infantil. Não é na ideia de colocar quem for ler na forma, né? Muito pelo contrário. Não. A gente está provocando aqui dentro sair da forma e se desformar. Então, por isso que a gente deixou para o final, para poder dizer isso para vocês, né? Que apesar do título da obra ter esse caráter, a palavra formação, né? Aliás, foi assim, um perrengue até nós achar um título para essa obra, né, Gard? E vai e volta, uma dá uma ideia, outra dá outra, e foi. Olha, vou dizer para vocês que eu acho que nos 48 do segundo tempo a gente escolheu o título, né? Quando a editora disse, tem que ter um título à obra, né? Enfim, então, só para dizer para vocês que o título não pode levar vocês a pensar sobre isso, né? E como o nosso tempo está esgotando, né, Gárdia? Onde vocês podem adquirir essa obra? Isso. Tá? Então, essa obra é uma publicação feita pela editora CRV. Então, vocês podem, né, comprar essa obra pelo site da editora. A editora está com uma promoção. Se você compra um livro, você ganha 15%. Se você compra 2 livros, você ganha 50% no frete. No frete, isso, tá? Frete, e se não você é no preço da obra. Não é no preço da obra. E se você compra 3 livros, você ganha o frete gratuito. Então, vocês podem se juntar com as colegas, com os professores de vocês, né? Quem quer adquirir a obra, quem não ganhá-la no sorteio. E também poder dizer para vocês que a editora nos deu uma notícia muito boa ontem, né, Gárdia? Que o livro vai estar à venda na Amazon, porque tem muitas pessoas que assinam o Amazon Prime, né? Então vão poder ter o frete gratuito. Então a obra vai entrar, ela ainda não entrou. Mas para quem quiser adquirir o livro, então ele hoje só à venda no site da editora CRV, né? Não sei, eu tenho alguns exemplares ainda, né, Gárdia? Eu não sei
Acho que tu deve ter alguns ainda da nossa primeira compra, né? Eu tenho, mas eu não sei se... Agora eu vou participar do seminário da Zelo, né? Eu não sei se lá eu não vou acabar vendendo, disponibilizando para aquisição por lá. Eu tenho bem pouquinhos já tenho bem poucos. Porque eu fui num seminário em Santo Ângelo no ano passado e todos que eu tinha, levei 10 e os 10 foram. Mas se alguém não conseguir comprar de nenhuma outra forma, pode entrar em contato comigo, então, né? Para Então, e a gente conseguir. também guardou, né, para fazer o sorteio, né, e a gente vai dando para as escolas nossas parceiras, a gente deu livro para o Sesquinho, né, a gente vai dando livro, deu livro para Baby House, deu livro para as estagiárias, né, então a gente vai colaborando também com os autores. O professor Altino recebeu livros em casa, né, que a gente enviou para E ele, né. tem o livro da Lica guardado, que ainda não foi dado para ela, para Maria Carmen, né, que ela está cobrando, assim, que ia acabar a pandemia. Tem para Carol Gobato, que estava muito em conversa comigo, terminando o doutorado, quando eu teria escrita, e aí também tem um exemplar. Então tá, eu queria só dizer, falta 2 minutinhos, quer falar alguma coisa? Não, só para dizer que se a live cair, né? Primeiro a gente vai fazer um sorteio de um exemplar no meu perfil, né? Vou gravar ele ao vivo para poder transmitir para vocês e depois a Gárdia faz um no perfil dela, Roda da Infância, tá? Tá. Só quero mostrar que lá na CRV também tem esse livro de avaliação, que também foi a Adriana que organizou, e Organizou, né? ele tem um capítulo da Flávia que eu acho muito legal para quem está estudando, fazendo tese, essas coisas, que é avaliação e documentação pedagógica na educação infantil. Desculpa, esse é o meu. Que é avaliação na educação infantil, que propõe as publicações